Boa noite, meu nome é Zelan Costa Silva e aqui é o Jogo do Poder. Essa noite nós vamos falar sobre a Defensoria Pública da União. Você conhece o trabalho da Defensoria Pública? Sabe o que ela faz? Quais são as áreas de atuação? Você já tinha ouvido falar da Defensoria Pública da União? Nós vamos conversar essa noite com Vladimir Correia, que é defensor público federal, e vamos entender o funcionamento dessa entidade, dessa importante entidade, e vamos entender também quais são suas ações. Vladimir, seja bem-vindo aqui ao Jogo do Poder. É um prazer tê-lo aqui. Boa noite, Zilan. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui representando a Defensoria Pública da União. Espero poder contribuir com esse debate, com esse programa e mostrar um pouco mais do trabalho da nossa Defensoria. E vai ser interessante essa conversa porque é muito difícil a gente ouvir um pouco as ações da Defensoria. Não que ela não trabalhe, que eu sei que ela trabalhe muito, mas é que as pessoas acabam não vendo o trabalho da União e é importante a gente ver esse trabalho. Agora, antes de a gente entender como funciona a Defensoria, me explique como é que você foi parar na Defensoria. Por que é que você escolheu a Defensoria Pública? Costumo dizer que ser defensor é uma vocação, né? As pessoas tendem a ter características que levam a ser defensor. Eu acho que comigo funcionou assim. Eu sou formado em Direito, pela Universidade Federal da Bahia, em 2016. E desde então estudei para concurso, passei na Defensoria Pública da União e tomei posse em fevereiro de 2009, há quase 13 anos já. Você saiu da faculdade direto para a Defensoria Pública, praticamente. Praticamente. Estudei um pouco para concurso e consegui ingressar na Defensoria. Foi o meu primeiro emprego, formal, foi o meu primeiro emprego. E estou até hoje, já tive a oportunidade de rodar bastante pelo país. Já estive lotado em Roraima, no Rio Grande do Sul, no Distrito Federal, no Rio de Janeiro. E agora estou ocupando a função de Defensor Regional de Direitos Humanos aqui na Bahia, em Salvador. Antes de entrar assim nas suas ações específicas, me diga um pouquinho o seguinte, me fale um pouco genericamente da Defensoria Pública. Bom, a Defensoria Pública é a instituição responsável por prestar assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles necessitados, Isso está na nossa Constituição e a missão da Defensoria é prestar assistência àquelas pessoas que são pobres ou que não tenham condições de contratar advogado. A Defensoria Pública se divide em Defensoria Pública da União, que atua em demandas das justiças da União, como a Justiça Federal, por exemplo, e a Defensoria Pública Estadual, que atua em demandas que são de competência da Justiça Estadual, como demandas de família, algumas demandas relativas a sucessões, por exemplo, fica com a Defensoria do Estado, porque são demandas estaduais. Já outras em que envolvem interesse da União ou de seus órgãos, autarquias, como o INSS, ou empresas públicas federais, como a Caixa Econômica Federal, essas são de competência da União. Então, se uma pessoa hipossuficiente, ela tem uma demanda que seja, por exemplo, contra o INSS, que é uma autarquia federal, ela vai procurar a Defensoria Pública da União para fazer a defesa do seu direito. E aí nós iremos atuar nessa demanda. Na área previdenciária, vocês atuam muito, então? Eu acho que é o carro-chefe, digamos assim, da Defensoria Pública da União. É onde temos uma maior demanda, porque sabemos que, infelizmente, a nossa Previdência, ela é cheia de problemas. O INSS, ele tende a indeferir muitos benefícios de pessoas que têm direito àquele benefício e acaba que essas pessoas, por não ter condições, se a gente está falando de previdência social, são pessoas vulneráveis ou idosos ou pessoas que estão com alguma doença, com alguma enfermidade, e elas acabam por procurar a Defensoria Pública da União. Então, é uma demanda muito grande que nós temos, é a demanda previdenciária. Junto com outras, como contra a Caixa Econômica, de fiéis, programas como Minha Casa Minha Vida, FGTS, essas demandas realmente são Na área muitas. criminal vocês atuam também, né? Atuamos também na área criminal, na defesa daquelas pessoas que cometeram crimes federais, como, por exemplo, tráfico internacional de drogas, moeda falsa, estelionato contra o INSS ou contra a Caixa Econômica. São alguns dos crimes que nós fazemos a defesa, porque esses crimes são de competência federal também. Voltaremos aqui no Jogo do Poder, conversando com Vladimir Correia, que é defensor público federal, falando sobre a atuação da Defensoria Pública. Não perca, voltamos já já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando com Vladimir Correia, que é defensor público da União. Desde que você entrou na Defensoria, que já tem muitos anos, e todas as áreas que você passou, essa área de defesa de direitos humanos que você está atuando, você acha que é a mais interessante dentre elas? Sem dúvida nenhuma. É onde a gente se sente mais defensor, porque
A própria Constituição garante que a Defensoria é uma das instituições responsáveis por fazer a promoção e proteção dos direitos humanos, né? Eu vou te fazer um pequeno parênteses Claro. aí. Me responda essa mesma pergunta minha, porque eu imagino que há uma certa dificuldade de defender direitos humanos no momento atual do Brasil 2021, não é não? Sim. Eu estou nessa função há quase 3 anos. Coincidentemente, é o mesmo momento em que temos como presidente, né, como chefe do Executivo Federal, um presidente que é avesso, publicamente e declaradamente, a uma série de direitos humanos. Me refiro especificamente a comunidades quilombolas, indígenas, né, a alguns direitos relativos à questão de gênero, né, à questão de orientação sexual. Então, é um momento muito delicado para fazer a defesa dos direitos humanos e isso talvez seja o que fundamente uma atuação mais forte, mais intensa nesse momento, exatamente para fazer a defesa desses grupos vulneráveis, né? Nós passamos por uma situação atual no qual o governo federal ele desestruturou os órgãos responsáveis por fazer a defesa dessas comunidades tradicionais, por exemplo. A FUNAI, que faz a defesa, né? Implementa políticas para os índios, o INCRA, que faz a demarcação das terras quilombolas, e outros tantos órgãos que se encontram sem estrutura, sem servidores e com a orientação de prestar o mínimo possível assistência a essas comunidades. Mas isso prova um pouco da independência que tem a entidade, porque mesmo contra uma política que me parece ser oficial do governo, vocês estão atuando contra eles, né? De certa forma. De certa forma. Essa pergunta é importantíssima. A Defensoria Pública da União, ela tem autonomia e ela é independente com relação ao Poder Executivo, desde a emenda constitucional número 74 de 2013 e a emenda 80 de 2014 posteriormente veio implementar e efetivar essa autonomia. Hoje nós somos um órgão autônomo. É claro que falar em autonomia dentro de um governo no qual você precisa de recursos financeiros para se gerir e dentro de uma crise na qual o Executivo hoje, todo o Brasil passa por uma crise, mas o Executivo hoje a gente vê a situação como se encontra, fica difícil exercer essa autonomia na plenitude. Mas hoje a Defensoria é uma instituição autônoma e nós atuamos, aliás, a importância de ser autônoma é essa, porque nossa atuação se dá principalmente contra órgãos do governo, né? Contra uma autarquia federal, contra a empresa pública federal ou contra a própria União. Quando, por exemplo, entramos com ação pedindo medicamentos, né, aos entes federativos ou diversas ações que ingressamos contra a própria União em si. Nesse período de pandemia, vocês devem ter trabalhado bastante. Como é que funcionou a Defensoria com essa coisa da telepresencial, sem haver o contato das pessoas? Eu costumo dizer que a Defensoria é o primo pobre do sistema de justiça, né? Uma instituição que é feita, que é criada para implementar, né, ou para defender os direitos das pessoas necessitadas, é aquela que tem menos atenção dos gestores e do poder público. Então, a Defensoria... ela é uma instituição... que você incomoda. É porque a gente é chato. A Defensoria é uma instituição que vem crescendo mais recentemente, mas ainda tem uma estrutura muito limitada, uma carência de servidores. Nós não temos, por exemplo, um quadro próprio de servidores, como tem o Ministério Público e o Judiciário. Então, temos alguns servidores requisitados de outros órgãos, terceirizados, mas num esquema que dificulta muito a nossa atuação. E durante a pandemia, isso ficou intensificado, né? Porque essa estrutura que já era pequena teve que se adequar a uma nova realidade, né? Com uma atuação de home office, né? Uma atuação virtual e, além disso, a demanda cresceu bastante, né? Nesse momento, a violação de direitos humanos ela se tornou mais intensa. Consequentemente, uma demanda maior, como é o caso do auxílio emergencial, por exemplo, que surgiu de uma hora para outra, e a gente se viu obrigado a fazer a defesa de milhões de pessoas, né, em potencial, um público em potencial de milhões de pessoas, ainda mais numa crise econômica e com a estrutura pequena. Mas a gente vai se virando, né? Os nossos servidores, nossos estagiários, nosso corpo técnico, os defensores, vem se esforçando e tentando atender o máximo possível de pessoas dentro desse contexto. Eu queria falar um pouco mais sobre o auxílio emergencial e por que deu essa demanda, mas vamos fazer isso no próximo bloco, tá certo? Pode ser. Voltamos aqui no Jogo do Poder, depois dessas mensagens comerciais, rapidinho falando sobre a Defensoria Pública da União. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando com Vladimir Correia, que é defensor público da União.
ou Defensor Público Federal. Nós estamos falando sobre o papel e a atuação da Defensoria Pública. Vladimir, no bloco passado a gente ficou para falar um pouco da questão do auxílio emergencial, que foi uma demanda importante, sobretudo do grande impacto que a pandemia teve no início. Tiveram muitas demandas? Isso foi um problema sério para a Defensoria, no primeiro momento, porque quando se iniciou o programa, ele foi lançado às pressas. E, consequentemente, pela necessidade, né, de se implementar um programa daquele porte no Brasil inteiro, houve várias falhas do sistema. Então, muitas pessoas, no início, faziam os requerimentos do auxílio emergencial e até tinham direito, mas o aplicativo, por algum problema, algum erro, ele tinha o benefício, o auxílio indeferido. E, consequentemente, essas pessoas procuravam a Defensoria Pública da União. No primeiro momento, foram 40 milhões de indeferimentos por aplicativo, por robô. Então, nós estamos falando de um público em potencial de 40 milhões para a Defensoria Pública da União, que, como eu disse anteriormente, já tinha uma estrutura limitada e já passava por problemas para se adaptar à nova realidade da pandemia. Mas esse número diminuiu, porque 40 milhões você inviabilizaria o judiciário inteiro, né? Se fosse 40 milhões de ações. Eu costumo dizer que, eu cheguei a dizer que nenhuma instituição no mundo estaria preparada para receber 40 milhões de pedidos. E, obviamente, também não foram esses 40 milhões que procuraram. Primeiro porque fizemos um acordo, um convênio com o Ministério da Cidadania, né, no qual nós tivemos acesso ao sistema para facilitar que obtivéssemos documentos e tudo mais daquela pessoa, né, e víssemos o requerimento daquela pessoa. E nesse sistema também nós podíamos fazer contestações administrativas, né? Se por acaso percebêssemos que aquela pessoa tinha direito, administrativamente fazíamos a contestação e poderia ser deferido sem a necessidade de ingressar com ação judicial. Ou seja, vocês já podiam resolver internamente, digamos assim. Administrativamente é o nome técnico, mas o telespectador vai entender que é internamente. Isso, de forma extrajudicial. E conseguiu? Conseguimos muito. Foram mais de 220 mil atendimentos. Ainda estão sendo, ainda estamos atendendo auxílio emergencial até hoje, né? Até porque teve a prorrogação, a extensão e tudo mais. E agora veio o novo. Agora vem o novo, né? E também vem com alguns problemas. E nós atuamos também muito de forma coletiva, não só nas demandas individuais, que cada um que procura a defensoria, mas de forma coletiva, buscando alternativas àqueles requisitos que eram muito severos no início, né? Tentando relativizar aqueles requisitos para a obtenção do auxílio. E tivemos bastante êxito também, né? Em demandas, por exemplo, com pessoas que não tinham acesso a internet tão fácil, né? Porque era necessidade de fazer por aplicativo, pessoas que tinham dificuldade de obter documentação. Então, nós tivemos alguma atuação coletiva também que resolveu o problema de milhares de pessoas. Mas vocês são os advogados dos miseráveis, né? Então, há uma importância e uma urgência em cada ação. E o judiciário recebeu bem essa atuação de vocês ou atrapalhou? O judiciário teve que receber, porque foi uma demanda que acabou chegando e a gente não tinha muito o que fazer. Muitos desses atendimentos que fizemos acabaram em processo judicial. Muitos mesmo, milhares. Salvo engano, no Brasil foram cerca de 70 mil ações judiciais pela Defensoria Pública da União. Mas os juízes julgaram essas ações com a velocidade que elas precisavam ser julgadas? Eu diria que uns 70%, 80% dos casos, sim. Alguns demoraram mais do que a gente esperava, mas na maioria, sim. Eram ações de juizado especial, o que dá uma certa celeridade também. E na maioria julgaram procedente. Tivemos muita procedência em nossas ações e pouco índice de indeferimentos. Mas vocês não fazem só essa atuação com essas coisas emergenciais. Vocês têm umas ações, sobretudo da área agora eu estou falando da área de direitos humanos. Vocês têm outras ações específicas, né? Vocês protegem quem, por exemplo? Sim, o auxílio emergencial foi uma demanda que chegou a mais, né? Dentro de toda a sistemática que a gente já tinha, de atuação no criminal, no previdenciário e no cível. Ou seja, foi, digamos assim, uma pós-sobremesa. Uma pós-sobremesa. E dentro da estrutura já pequena, como eu falei para vocês. Mas na área de direitos humanos especificamente, aqui na Bahia, onde eu estou lotado, nós temos uma atuação muito intensa com comunidades tradicionais, comunidades indígenas e comunidades quilombolas. Mas isso aqui na Bahia ainda dá muito trabalho para vocês? Dá muito trabalho. E digo que os conflitos têm se acirrado, principalmente conflitos fundiários e atos de violência contra essas comunidades. Você acha que esse acirramento é provocado pela política hoje desenvolvida pelo chefe do executivo? Estou querendo colocar você em um lugar um pouquinho mais quente.
Eu tenho certeza. Eu acho que a postura, né, tanto o exemplo que é dado, quanto a postura através de atos e medidas que facilitam, por exemplo, o acesso a armas, ou que estimulam atos de violência, ou que trazem um certo preconceito ou racismo também, eles tendem a legitimar essa violência contra essas comunidades e tende a legitimar também a atuação daquelas pessoas que buscam invadir essas terras indígenas ou essas terras quilombolas. Mas aqui na Bahia, por exemplo, nós temos exemplos disso acontecendo nesse período de pandemia? Temos, por exemplo, durante a pandemia, nós tivemos 5 casos eu vou falar de processos judiciais, por exemplo, de ações possessórias, pedidos de reintegração de posse de fazendeiros e latifundiários no sul e no extremo sul da Bahia. Eu estou citando 5 casos que eu atuei mais diretamente. Mas eles tinham razão no pedido? Não tinham razão, tanto que, primeiro porque o Supremo, ele tem uma decisão de que não cabe reintegração de posse contra as comunidades tradicionais durante a pandemia. Tanto que entramos com reclamação constitucional, que é um instrumento utilizado para esses casos, direto no STF. Entramos com a reclamação direto no STF e todas essas reintegrações foram suspensas e 5 que tinham liminar favorável e outras tantas que conseguiram suspender os processos que não tinham decisão ainda, mas que poderia vir a ter uma decisão. Mas tinha um liminar favorável porque tinha uma certa aparência de que o direito do fazendeiro era correto, não? É porque a ação possessória, e aí entrando no aspecto um pouco jurídico da coisa, as ações possessórias, elas são muito favoráveis ao autor, né, que ingressou com a ação. E essas discussões acerca da propriedade e da posse, principalmente quando estamos falando de terras indígenas e quilombolas, muitas pessoas têm títulos de terra, mas, como a própria Constituição garante, essas comunidades elas têm um direito originário às terras. E esse processo de demarcação e titulação, que é feito, no caso indígena, pela FUNAI e no caso dos quilombolas pelo INCRA, eles não andam, eles demoram porque os órgãos estão desestruturados. Então, essas comunidades ficam fragilizadas na medida em que os seus relatórios, os seus processos, né, que deveriam andar, e sair o processo de demarcação, e sair o processo de titulação, eles não andam. Enquanto isso, os supostos proprietários entram com ações, né, para tentar expulsar eles de suas terras. Isso cabe uma discussão filosófica importante, porque você está falando dos donos originais da terra, mas nós temos os donos da conquista da terra, que somos todos nós. Então, é uma discussão filosófica histórica importante aí, mas que não dá tempo para a gente discutir aqui no programa. Mas, de qualquer forma, eu concordo contigo que durante a pandemia não era o momento de executar esse tipo de ação, né? Sim, sim. Nesse caso, a suspensão se deu por esse motivo, né? Enquanto nós estamos ainda discutindo o fundo do direito, né? O mérito da ação, outras questões de quem é a terra, de quem tem a posse daquelas terras. Enquanto o grande problema, Zlan, é que enquanto esses órgãos não decidirem e não terminarem esses processos, nós vamos viver esse juízo de incerteza, né, de quem é o real proprietário ou possuidor. Mas essa incerteza acaba gerando violência. Aí é que está o grande problema. Sim. Sim. Não é? É um ciclo vicioso, né? Enquanto não se decide, a violência aumenta. Enquanto a violência aumenta, gera esse conflito e diante desse conflito, a situação não se resolve. E é isso que nós tentamos, até com ações judiciais, nós temos diversas ações contra o INCRA para fazer processos de demarcação de algumas comunidades, principalmente aquelas mais conflituosas, ou contra a FUNAI para fazer a demarcação das terras indígenas. Temos processos judiciais para isso, com liminares deferidas, e aí entra outra questão, mas que não conseguem ser cumpridas, porque esses órgãos estão esvaziados. Os órgãos falam, eu sei que eu tenho que fazer a demarcação, mas eu não tenho servidor, eu não tenho estrutura. São relatórios extremamente complexos, né, multidisciplinares, então é muito difícil a gente conseguir implementar. Agora, isso acaba gerando outras repercussões também, né? Porque aí, além dessa questão possessória, você acaba ocupando esses órgãos com outras questões que vocês atendem. Por exemplo, refugiados, é com vocês também. Também, migrantes, refugiados. Eu estive, por exemplo, recentemente em Pacaraima, na Venezuela, na missão acolhida do governo federal e do Exército Brasileiro, no qual a DPU faz parte. E lá, naquela oportunidade, pudemos atender os refugiados venezuelanos que vinham ao Brasil, né? A DPU faz parte também desse processo. Os migrantes e os refugiados, enfim, eles são assistidos da Defensoria Pública da União. Também são os quilombolas, mas os quilombolas nós vamos deixar para o próximo bloco.
tudo bem. Voltaremos aqui no Jogo do Poder, conversando com Vladimir Correia, que é defensor público federal, falando sobre a atuação da Defensoria Pública. Não perca, voltamos já já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando essa noite com Vladimir Correia, que é defensor público federal. Nós estamos falando da ação da Defensoria Pública, sua atuação, e nós já falamos sobre a questão indígena, já falamos sobre a atuação durante a pandemia, e agora nós vamos entrar com outro tema polêmico, que é o problema ou a questão, não vamos chamar de problema, vamos chamar de questão, sim, a questão dos quilombolas. Como é que é a atuação Filosoficamente, vamos falar, tudo bem, os índios são os donos originais. Os portugueses vieram depois, são os donos pelo emprego da violência e da força. Mas os quilombolas também vieram depois. Eles têm direito à terra também? Tem, e quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é a Constituição. Então, a Constituição também garante aos quilombolas o direito às terras tradicionalmente ou historicamente ocupadas por eles, né? Então, a gente tem que partir do princípio que, assim como os indígenas, eles têm o direito à posse e à propriedade das terras, o mesmo título que deu aos indígenas isso, que é a Constituição, deu também aos quilombolas. Então, eles têm... Agora, a grande dificuldade é fazer a demarcação e a titulação dessas terras. Como separar o direito do abuso do direito nessas questões? Como separar? Existe um órgão responsável por fazer isso. Um órgão que conta, ou deveria contar, com um quadro de servidores capazes de identificar todos os aspectos acerca da ocupação, né? Um laudo antropológico, no qual vai ficar claro se ali existe ou não uma comunidade quilombola, desde quando essa comunidade quilombola existe, um georreferenciamento da área para termos certeza dos limites dessa área, para evitar, obviamente, esses abusos por parte daqueles que, digamos assim, sejam aventureiros e queiram algo que não tem direito. Mas vocês têm um olhar para isso também, né? Temos, sim. E a experiência vai... à medida que nós vamos atuando, a gente vai ganhando experiência e vendo realmente. Mas eu posso dizer a você, eu atuo aqui na Bahia, a gente atende muitas comunidades quilombolas. Ainda no século XXI, nós estamos fazendo questões de terra com quilombolas e indígenas. Isso ainda existe? Ainda é um problema grave? É um problema gravíssimo, gravíssimo. Tenho atuado em diversas... na Bahia toda, em todo o estado da Bahia. Em diversas comunidades quilombolas, e a gente vê que o problema ele se repete. Mas deixa eu só, o telespectador pode não ter essa noção, e eu realmente não tenho, gostaria de aprender contigo, mas assim você pode dizer o seguinte: nós temos mais de 5 problemas no estado da Bahia, mais de 10, mais de 20, ou como é que nós estamos aí em termos de quantidade? Não precisa dar o número certo, não, mas o número de grandeza, assim. É muito maior. Eu digo para você, mais de 100. Nós temos hoje, certificadas como comunidades quilombolas na Bahia, dados da Fundação Palmares, cerca de 800 comunidades. Na Bahia, 800? Na Bahia. Dessas, cerca de 400 fizeram pedido de demarcação e titulação no INCRA. E apenas uma até hoje já foi titulada, que é Rio dos Macacos. Então nós temos outras tantas, centenas... Rio dos Macacos é em Salvador, né? Em Salvador, região metropolitana, divisa de Salvador com Simões Filho. Que é justamente uma área federal. Que ele está situado, faz limite, né, porque já foi titulado, ele já tem a titulação lá, faz limite com a base naval da Marinha. Sim, ali é uma região bem conflituosa. E o conflito deles é muito específico, porque é com órgão público. Nós estamos mais acostumados a conflitos com latifundiários, com fazendeiros. Nesse caso é com a Marinha, que é um órgão público. Mas a Marinha não usa, em tese, violência, né? Já houve muitos casos de violência lá, praticados por militares, que inclusive estão respondendo por crime militar na Justiça Militar. E muitos deles defendidos pela Defensoria Pública da União, porque nós fazemos a defesa também. Então, já houve casos, inclusive, de condenação de militares por prática de violência contra membros de Rio dos Macacos. Nós temos casos desses. Eu tenho muita dificuldade de entender quem tem razão naquela questão. Me explica um pouco melhor. No caso de Rio dos Macacos, a titulação... Eu estou falando isso porque é a única que vocês têm, sim, e que vai ser, digamos assim, um paradigma para todas as 399 sim, que vêm por aí. Sim. Rio dos Macacos é bem emblemático, porque talvez seja o que já ocorreu mais problemas até hoje e tem uma visibilidade muito grande. Existe a recomendação, inclusive, da Corte Interamericana de Direitos Humanos,
denunciando as situações de Rio dos Macacos e pedindo medidas do governo brasileiro, né? Inclusive há essa recomendação da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Em Rio dos Macacos, além dos atos de violência, houve a demarcação e titulação numa área muito menor do que a área pleiteada pela comunidade. E ainda dividindo a comunidade no meio com a base naval. Além disso, e hoje o problema gira em torno disso, a Marinha quer construir um muro afastando a comunidade do rio e da barragem que existe ali. E a comunidade precisa ter acesso a essa água, a esse rio, primeiro porque historicamente sempre teve acesso, segundo porque é necessário para uma série de fatores, que é uma comunidade quilombola tradicional e tudo mais, ela tem essa ligação, ela precisa pescar, ela precisa, é de lá que ela retira a água. Então, há hoje o imbróglio gira em torno do acesso à água, né? Já houve a demarcação e titulação, existem outros fatores também, outros problemas, mas acho que o maior hoje é a construção do muro. Como se dará essa construção do muro? Né? Se limitando o acesso da comunidade à água ou não. Então, e você acha que essas outras 399 discussões que vêm por aí, você acha que vão ter os mesmos problemas ou o mesmo nível de dificuldade? Não. Eu acho que Rio dos Macacos talvez seja o pior. Tem algumas muito problemáticas, mas acho que Rio dos Macacos foi o que já teve mais problema. E só para você ter uma ideia, aqui na Bahia tem mais de 40 liminares deferidas, determinando que o INCRA faça o estudo. Em reuniões com o INCRA, eles disseram: nós só estamos fazendo o estudo daquelas que têm liminar. E mesmo assim, nós não temos corpo técnico suficiente. Então, vamos fazendo aos poucos. Então, existem mais de 40 liminares deferidas e que não estão sendo cumpridas pelo governo federal, que determinam a realização desse estudo e dessa titulação num prazo específico que o INCRA não tem cumprido. Isso acaba provocando que o funcionário dessas entidades como o INCRA tenham escolhas trágicas a tomar. Porque se decidir por um é prejudicar o outro. Exatamente. E eu quero deixar claro que aqui não há uma crítica direcionada aos servidores, que têm lutado bastante, têm feito um trabalho muito importante, né? A crítica é ao sistema como um todo, né? E não é o servidor daqui da Bahia que não quer implementar, ele quer, mas ele está sem estrutura para fazer. Esse é o grande problema. E além dessas questões, qual é a outra área que mais você vê como paradigma de sua atuação hoje na área? Eu quero dizer o seguinte: quando você contar para os seus filhos o que você está fazendo, o que é que você tem orgulho de dizer que você está fazendo? Bom, eu posso falar das comunidades tradicionais, né, dos indígenas quilombolas, mas já falamos sobre isso. Temos atuação também, muita atuação na área de saúde, com diversas ações civis públicas de medicamentos, né, de tratamentos médicos, quase todas com êxito, com liminares deferidas e implementadas. Temos uma atuação muito grande também na área de educação, em face das universidades federais, do Recôncavo, da UFBA, recentemente na UFSB, nós conseguimos, a partir de uma ação da DPU, o curso de Direito da UFSB ele estava irregular pelo MEC, né, com muitas irregularidades, os alunos não conseguiriam formar e nós entramos com a ação, a partir daí fizemos uma grande articulação, um grande acordo com a AGU, com a universidade e com o MEC, conseguimos regularizar o curso de Direito, por exemplo. E a importância desse curso de Direito, que fica na região de Eunápolis, é que é um curso que foi criado lá com o intuito de atender muitas comunidades indígenas e quilombolas, e temos muitos estudantes de comunidades tradicionais, estudantes pobres, que se valem desse curso, por exemplo, para ter sucesso na carreira. É um exemplo de nossa atuação, mas são muitas áreas, né, que a DPU atua. É claro, as necessidades também são muito grandes e amplas. Agora, me diga, vamos falar um pouco de saúde. Vocês devem ter aquelas ações que às vezes pedem remédios que são caríssimos e vocês conseguem eliminar. Mas como fica a seguinte questão? Eu vou apenas lhe provocar, tá certo? Eu sou um sujeito amparado pela Defensoria Pública, você consegue eliminar para me dar um remédio que vai me custar R$1 milhão de reais ao Estado. Um remédio caro. Certo. Só que o volume de recursos é pequeno. Esse 1 milhão que vai ser dado a esse que você conseguiu eliminar, vai faltar para uns sem números que vão talvez perecer pela falta de atuação. Como é que você consegue equilibrar essa escolha tão trágica? A questão da judicialização, né, das políticas de saúde geram uma série de discussões como essa, por exemplo. O defensor ele nem tem como fazer essa escolha, porque se o assistido individualmente ele chega até a defensoria e pede assistência, e obviamente ele tem direito, porque a saúde é um direito de todos, um dever do Estado, nós vamos ingressar com ação judicial.
Primeiro porque ele nos procurou, né, e nós temos a obrigação. Mas eu quero dizer o seguinte, o que não pode também é por uma falta ou de vontade política ou de organização do Estado, que não estruturou a saúde devidamente, não vem implementando devidamente, aquele indivíduo ele fique desamparado nessa situação. E veja, se a gente usa esse argumento de que se tirar de um, o cobertor é curto, né? Tirar de um para dar para o outro, né? Como é que a gente vai escolher? Esse argumento ele vai servir ao Estado, que já não se organizou direito para prestar o serviço e ainda vai usar isso contra o próprio indivíduo, que seria o beneficiário desse direito que ele está deixando de cumprir. Você está entendendo? Então, é um argumento que pode ser muito perigoso, porque se a gente começar a utilizar esse argumento, o Estado não vai se estruturar, a gente não é que aquele 1 milhão que você gastou com aquele medicamento vai ser destinado, a gente nem sabe para onde vai ser destinado. E, além disso, aquele indivíduo, no caso concreto, ele vai ficar desamparado. E se é verdade que a gente não consegue implementar a saúde para todos de uma vez só, pelo menos naquele caso específico a gente consegue. Então, eu sei que a situação é muito mais complexa que isso, né? Envolve a questão da reserva do possível, ou seja, a reserva do possível no direito é o princípio que eu digo, devo, não nego, pago quando puder, né? O Estado reconhece que deve, mas não tem dinheiro, então vai implementando aos poucos. A gente sabe disso tudo. A gente sabe que a judicialização talvez atrapalhe a organização do Estado. Mas no caso concreto, a pessoa tem o direito ali, precisa de um medicamento, não tem como deixar ele desassistido. Vladimir, parabéns. O seu amor pela Defensoria transparece na sua conversa e como você fala. Parabéns e parabéns à Defensoria Pública. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Voltaremos na próxima semana com mais um assunto de seu interesse. Meu nome é Zé Costa Silva e aqui é o Jogo do Poder. Até lá.